Graça e paz, amados. Como eu havia dito, então, vamos finalizar a lição de ontem. Ontem à noite não foi possível postar a segunda parte, o término da lição, que meu celular resolveu travar. Eu peço até perdão para os amados. Mas agora vamos finalizar, então, o ponto 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Eu vou lendo, então, a lição e depois vou comentar com vocês. Amém? A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Amém? Então, a maior bênção que Deus deu à humanidade é Jesus para salvar a humanidade. E para o ser humano, em termos materiais, é o casamento. Então, casamento é bênção. Nós vamos entender quando e como. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então a Bíblia diz que nós ficamos livres para casar com quem nós quisermos, contanto que seja no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 7, 39. E a Bíblia explica em 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, quais são as implicações da expressão no Senhor, que está aqui em 1 Coríntios 7, 39. O que significa? E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente, aleluia, que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, já não são mais um. Aliás, já não são mais dois, desculpa, mais um. Uma só carne. Mateus 19, 6. Então, olha o que a palavra de Deus fala. O casamento, quando feito debaixo da bênção do Senhor, quando esperamos o Senhor, quando aguardamos a presença de Deus, quando aguardamos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Aleluia, Ele é bênção. Mas quando nos precipitamos, quando olhamos somente pelas aparências, quando olhamos somente aquilo que está diante dos nossos olhos, mas não vemos além, ele pode ser um completo engano. Pode ser uma tragédia para nós. Aleluia. Então, o casamento dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios cristãos, ele é bênção, ele traz felicidade, ele traz complemento. Mas quando fora da vontade do Senhor, ele só traz dores. Então, amado e amada, se você ainda não casou, está buscando em Deus um casamento feliz, duradouro, de acordo com os princípios cristãos, ore, mas ore mesmo. E espere no Senhor, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Agora, se você já casou, seu esposo ou sua esposa não é cristão ainda, ore. Ore, vigie, peça sabedoria ao Senhor, para que você venha santificar o seu cônjuge e que através do seu testemunho, o seu cônjuge venha a se converter ao Senhor. Aleluia. Ore para que o Espírito Santo trabalhe na vida do seu esposo ou da sua esposa que ainda não é cristão, que ainda não é cristã. E tenha certeza que Deus fará o melhor, porque Ele tem projetos, Ele tem sonhos para vocês. E o desejo do Senhor não é que o ser humano viva infeliz. São as nossas escolhas, são aquilo que nós escolhemos para nós, é que define a nossa felicidade ou não. Os planos do Senhor para nós são os melhores, sempre foi. Mas muitas vezes nós escolhemos errado, por isso que nós pagamos um preço alto. Isso o quê? O casamento, que está lá em Mateus 19, 6, que não serão mais dois, mas apenas uma só carne, fala da perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito. Casando-se um crente com quem não é crente, vai haver sim uma união de corpo, em partes união de alma, mas jamais união de espírito. Eu comentei ontem na lição que pode um peixe e um pássaro se casar? Pode, mas jamais vão viver no mesmo ambiente. Amado, está disposto a viver uma vida triste, solitária, de retaliações? Porque quando você casa com um não crente, você dá autoridade, você dá legalismo para o inimigo usar a vida do seu cônjuge para te atacar.
porque você está descumprindo o mandamento de Deus. Você está descumprindo uma ordem da palavra de Deus. Você conhece a palavra, sabe que não pode. Mas se você assim o fizer, você vai estar descumprindo. Então como é que você vai querer que teu cônjuge te respeite se você mesmo não respeitou a Deus? Se nem você honrou a Deus, você preferiu mais os seus desejos da carne do que atender a palavra do Senhor. Ah, mas eu o amo, ele vai se converter. Em pouquíssimos, bem raríssimos casos isso acontece. Na maioria das vezes, o cristão acaba saindo dos caminhos do Senhor por causa do seu cônjuge que não é cristão. E quando isso não acontece, o preço é alto a ser pago. Choro, humilhação, provação e até mesmo impedimento para estar na casa do Senhor. Amém? Então, presta atenção, gente, com isso. É muito sério mesmo. Porque quando você casa com um não crente, com um não cristão, você está se aliando com as trevas. Credo, irmã, você está falando que o outro é do inimigo? Não estou falando que não é do inimigo. Eu estou dizendo que ele não conhece a palavra, que ele não segue os princípios cristãos. Isso é trevas. Está lá em 2 Coríntios 6,14. Leiam. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Leiam. Meditem na palavra. Peça para o Espírito Santo dar discernimento. Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Abre uma brecha na sua união quando você casa com um não crente, com jugo desigual. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso a um outro que não tem uma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Amado, só quem fez essa escolha, só quem casou com jugo desigual, sabe falar com propriedade do que é isso. Olha o que aconteceu com Salomão, quando se casou com as mulheres que não eram cristãs. Ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que Deus amava. Deus permitiu que ele construísse o templo. Ele era íntegro de coração, mas quando se envolveu com mulheres pagãs, se deixou corromper, se deixou levar. Porque o inimigo é astuto, ele é ardiloso. No começo ele vem com promessinhas, ele vem... Não, você pode continuar na sua religião, não importa. Eu até vou com você no culto, eu até te levo na igreja. Mas depois ele começa, nossa, mas tudo isso, de novo na igreja? Mas vai ter reunião agora? Nossa, mas vai no culto de novo? Mas outra campanha? E aí começa a te podar, começa a tesourar, e daí? Então, amados, é muito sério. É muito sério. Também a parte não crente não vai respeitar a parte crente, pois sabe que errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com a viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Está lá em 2 Timóteo 1, 4 e 5 e Atos 7, 20 e 21. Os filhos são desprovidos de ajuda espiritual. Neemias 13, 23 e 24. Além de tudo, ainda tem os filhos, que não têm culpa dessa sua escolha errada. Como é que você vai ensinar para os seus filhos o princípio cristão, sendo que o teu cônjuge não é cristão? O teu cônjuge, lógico, vai querer ensinar a religião dele, vai querer ensinar os caminhos que ele segue. E daí? Nós temos aqui, lembra? Outro exemplo, né? Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. O que é nazireu? É separado. Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe dele para ser líder do povo de Deus. Mas ele deixou que o orgulho e a vaidade falassem mais alto. Se casou com mulheres que não eram cristãs e bem por fim deixou-se seduzir por uma prostituta, acabou entregando o poder da sua força, foi preso, ficou cego, e só depois disso é que ele veio, então, a reconhecer que tinha pecado. Pediu para Deus mais uma chance, Deus deu, mas ele pagou com a sua vida. Vale a pena? Será que vale a pena pagar com a nossa vida? Eu não digo só a vida física, eu digo principalmente com a vida espiritual. Vale a pena você pagar preço
por não ouvir a palavra de Deus, por não obedecer os mandamentos do Senhor? Vale a pena você sofrer, ser motivo de chacota, de piada, de proibições? Acho que não. Então é melhor esperar no Senhor, porque o tempo de Deus é perfeito. E tudo que Ele tem para nós é perfeito. Aliás, é melhor do que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Sou prova disso. Amém? E para finalizarmos essa lição, espera em Deus. Findando este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara a esse respeito, espera em Deus. Salmo 27, 14 e 37, 7. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a tua oração. Quando Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva de Isaac, olha a importância dos pais orarem pelos filhos. Pai, mãe, ore pelo esposo da sua filha, pela esposa do seu filho. Eu faço isso para os meus filhos. São pequenos ainda? Entre aspas, né? Tenho 2 adolescentes. Mas eu oro por eles. Eu peço para que o Senhor prepare uma esposa ungida, uma serva de Deus para o meu filho. E que Deus prepare um esposo ungido, um servo de Deus para minha filha. Amém? Então, quando Eliezer orou, pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Leiam lá em Gênesis 24, do 12 ao 27. Glória a Deus! Uma escolha precipitada, olhando somente para quem está diante dos seus olhos. 1 Samuel 16, 7. Pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que o solitário... Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz que o solitário viva em família. Está lá em Salmo 68, 6. Deus que trouxe a companheira para Adão, Gênesis 2, 22, poderá fazer isso para ti. Espera, pois, no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Aleluia. Louvo a Deus pela vida de cada um. Aqui está então a finalização da nossa lição. Curtam aí no canal, deixem o like de vocês, se inscrevam e compartilhem, principalmente compartilhem essa lição, para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que mais vidas possam vir a conhecer qual é a vontade de Deus em relação ao casamento. Amém? E dentro em breve estaremos preparando mais estudos em relação ao casamento, em relação ao julgo desigual, à convivência, em como manter a chama sempre acesa do amor, alguns conselhos dentro da palavra de Deus. Amém? Homens e mulheres que estão esperando no Senhor, não são jovens, talvez aqueles que são viúvos, vão casar-se pela segunda vez. Espera, não olha a aparência física somente. Tem um dito popular que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Olha o que está no interior. Pede para o Espírito Santo mostrar. Ele mostra, viu? Ele mostra. Mas esteja preparado para receber e para ouvir também aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar. Não vá olhando por você mesmo. Ai, mas ele é lindo, ele fala bem, E daí? E por dentro? Primeiro temos que ver a beleza interior. Muitas vezes belas palavras são só palavras ao vento. Muitas vezes o coração é vazio. Então, amados, busquem no Senhor. Esperem no Senhor.